O duque olhava para o estado de Leônia, quando a dama Levipate bateu na porta. Ele perguntou o que era, e ela disse que sentia muito ter que parar tão repentinamente. Mas estava tarde e a senhorita Leônia não parecia bem. E que eles se perguntaram se ele gostaria de passar a noite na pousada mais próxima. Leônia disse que estava bem, e o duque disse a Levipate que iria fazer aquilo. Ela tentou negar, mas o duque falou que ela estava tremendo porque não tinha comido, mas parecia que ela ainda tinha uma voz alta, a deixando sem palavras. Olhando para a entrada da pousada, o duque pensava que parecia tudo bem para Leônia descansar ali. O duque disse a Levipate que, uma vez que Leônia se recuperasse, era para fazer as preparações para sair. Leônia, ao tentar sair da carruagem, deslizou e foi caindo, deixando eles assustados. Mas o duque correu pegando ela antes de chegar ao chão. Em choque, ela disse que quase morreu. Chamando ele de velho, falou que o tempo de reação dele era algo incrível. Levipate ficou em choque pelo duque ter ficado de joelhos. O duque falou para a dama cuidar de Leônia. Primeiro era para levá-la a um lugar quente e depois lhe dar um pouco de comida. Ela disse que ia pedir ao dono da pousada fazer as preparações imediatamente. Leônia perguntou a Levipate se ela também era uma cavaleira, e ela respondeu que sim. Emocionada, Leônia dizia que era legal. Levipate pensava no quanto Leônia era fofa. Ao entrar no banheiro, a dama Levipate ficou espantada ao ver as costas de Leônia cheio de hematomas. Leônia a chamou de irmã, fazendo ela voltar à realidade. Leônia disse que estava um pouco machucada, e que queria que melhorasse logo, pois continuava acordando porque aquilo ardia. Ela falou que continuou apanhando antes que pudesse curar totalmente. Levipate pediu para ela fechar os olhos, jogando água nela. Ela continuou dizendo que não era para Leônia se preocupar muito com os machucados, pois na idade dela, um pouco de descanso e uma boa comida poderia curar qualquer coisa. E que seu irmão mais novo se machucava muito também, então ela tinha alguns medicamentos que ajudavam com a recuperação. E que iria passar em suas costas depois que terminasse de lavar. Leônia sorriu e perguntou se ela tinha um irmão mais novo. Levipate disse que tinha, e que ele era uma bola de problemas, e que andava por aí e se machucava um monte. Limpa e vestida com uma roupa muito bonita, Leônia foi até o duque gritando que era surpresa, mas ele a olhou desinteressado. Ela dizia que cheirava tão bem, e que nunca teve um cheiro como aquele antes. O duque disse que ela ainda continuava feia e a deixando com raiva. Ela chutou o ar, perguntando com o que ele havia ajudado no fim. O duque disse que não tinha nada a ver com aquilo, mas agora ela era sua filha, então devia se preocupar sobre aquilo da mesma forma. E ela falou que era para ele viver com aquilo, e que aquele era o seu futuro. Levipate estava chocada ouvindo eles dois. Ele disse que nunca havia vivido com algo na sua vida. Irritada, Leônia gritou falando que aquilo era o que significava criar uma criança. Eles ficaram se encarando, fazendo a dama sorrir. Leônia estava dormindo, e Levipate relatava para o duque que os abusos pareciam muito sérios. E que, de acordo com Leônia, o espancamento aconteceu continuamente por longos períodos de tempo. Ela estava surpresa porque Leônia é muito pequena para sua idade, mas parecia como se eles não a alimentassem direito também. O duque pediu para a dama Levipate enviar uma mensagem para o orfanato. Qualquer um que ousou tocar na criança, era para ser levado para o ducado. Ele iria torturá-los pessoalmente. Leônia balançava o seu vestido, dizendo que aquela era a primeira vez que usava aquele tipo de roupa. Melês dizia que elas lhe serviram bem, a deixando mais feliz, e o duque falou que agora ela parecia um ser humano decente. Enraivada, ela gritou dizendo que também era uma humana antes, e que ele deveria elogiar as pessoas em momentos como aqueles, e ele perguntou por que deveria elogiar alguém que nem era tão bonita. Chamando ele de velho, ela perguntou se ele não estava sendo demais, já que ele era seu pai agora, e ele perguntou se ela ainda o chamava de velho. Envergonhada, ela disse que não estava acostumada com a palavra pai, então, ele disse que também não estava acostumado com elogios. Eles se olharam,
e o duque disse que se ela quisesse tanto um elogio, era para ganhar algum peso. Meles disse que iria na frente checar a carruagem. Ao sair, 2 cavaleiros a cumprimentaram. Então, ela perguntou se todos estavam prontos para partir, e eles disseram que sim. Vendo a expressão pensativa dela, um dos cavaleiros perguntou o que havia acontecido e se tinha alguma coisa errada, e ela disse que não, que apenas o duque tratava a Leônia diferente de como ele tratava os outros. Sorrindo, ele perguntou por que ela estava sendo tão séria, e o que ela queria dizer com o Lorde não está agindo de modo usual. De repente, o duque saiu do quarto perguntando o que eles estavam fazendo em frente à porta, e eles se desculparam por aquilo. Assustados, o cavaleiro perguntou se aquela não era uma linda manhã. Meles disse que levaria algum tempo para preparar suas refeições, então, o duque falou que iria fazer uma caminhada. Leônia acenou para os guardas, fazendo eles acenarem de volta. Os cavaleiros se perguntavam o que eles haviam acabado de ver. Já na carruagem, Leônia suspirou cheia. Ela havia comido carne no café da manhã, no almoço e no jantar, e ria lembrando daquilo. De repente, ela gritou cobrindo a boca, dizendo que poderia vomitar, mas o duque disse que era para ela apenas vomitar. Ela regalou os olhos e falou que a carruagem era cara, e seria um grande desperdício, e que a equipe de limpeza iria passar um mau bocado também. Ele perguntou por que ela estava preocupada com aquilo, que agora ela era um membro da família Bolhote, e jogar fora uma carruagem daquelas não era nada. Enquanto ela estava respirando naquele momento, eles estavam fazendo dinheiro suficiente para comprar outra, mandando ela dizer qualquer coisa que ela quisesse. Emocionada, ela disse que ele era tão legal, e que o dinheiro era o melhor, deixando ele surpreso. Mas ela disse que realmente não queria vomitar, pois vomitar machucava, e que as pessoas deveriam ser ricas de coração também. O duque disse que aquilo era tudo besteira, e Leônia concordou com ele, pois aquilo era apenas o que os pobres diziam para reivindicar uma moral elevada, dizendo que ele sabia como o mundo funcionava. O duque a olhava, pensando que tinha um monte de coisas para comprar, como roupas e suplementos. Lembrando o que ela havia acabado de dizer, ele a achou bem inteligente. Olhando pela janela, Leônia viu Meles e chamou pelo seu nome. Ela disse ao duque que gostava muito dela, e o duque falou que ela era uma excelente cavaleira. Ele encarou Leônia pensando que ela irá precisar de um cavaleiro para lhe proteger. Ela precisaria de um instrutor de etiqueta, um guarda pessoal e uma empregada, e a candidata à guarda era Meles. Ele então perguntou se Leônia já havia tentado atravessar o portão antes. Leônia vomitava enquanto Meles acariciava suas costas perguntando se ela estava bem. O duque a olhava dizendo que ela era muito fraca. Antes de chegarem ao portão, Leônia perguntou o que ele queria dizer com atravessar o portão e o que era aquilo. Para resumir, ele disse que era algo que podia lhe levar por longas distâncias em instantes, e era raro, mas novatos podiam ficar um pouco enjoados às vezes, e que era algo tipo um túnel. Leônia disse que não havia passado por um antes, mas ela achava que ficaria bem. Leônia estava no colo de Meles, perdida e enjoada, dizendo que estava morrendo. O duque disse que nunca viu alguém morrer de um pouco de enjoo. Leônia dizia que ele era muito cruel, então, ele disse que ela já estava um pouco melhor. Ele tirou o seu casaco e a enrolou, pegando ela em seus braços, e começou a dar tapinhas nas suas costas. E ela disse para ele não lhe dar tapinhas, pois sentia que iria vomitar. Ele disse que ela realmente falava bastante. Ela perguntou se podia vomitar nas roupas dele, e ele perguntou se ela estava zombando dele. Ele a olhou por alguns instantes e disse que ela continuava feia. A Ordem dos Cavaleiros Glasdigo protege o Norte, eles servem ao Duque Bolhote há muitos anos. O Duque é uma figura que se encaixa perfeitamente ao apelido da família, a Fera Negra. Os guardas olhavam para aquela cena sem entender. Aquela cena era definitivamente linda, mas também aterrorizante para os cavaleiros. Chocada, Meles mandou os cavaleiros se prepararem para partir assim que Leônia se recuperasse. Ao chegarem no território, Leônia olhava ao redor dizendo que aquilo era muito legal, e que era sua primeira vez vendo algo como aquilo. O duque disse que ainda era bem pequena comparada à capital,
e ela respondeu que não tinha como saber já que nunca esteve na capital. É por isso que ela achava que aquele lugar era o melhor, e que havia tanta neve. O Duque falou que o território Bolhote nevava até o começo da primavera. Ela perguntou se era muito frio, mas ele disse que ficaria melhor depois que se acostumasse, e ela disse que gostava de frio. A governanta gritou pedindo atenção, pois o Duque estava chegando, então era para os empregados se prepararem. Assim que a carruagem parou, ela cumprimentou o Duque, e não entendeu quando viu uma criança sair da carruagem. Emocionada, Leônia dizia que aquela casa era muito grande. O Duque a carregou, e todos se curvaram dando boas-vindas a ele. Leônia se sacudiu, pois estava muito desconfortável com a forma que o Duque a carregou. Então, ele a ajeitou deixando ela mais confortável. Ela o olhou envergonhada dizendo que não estava mais doente, e ele disse que sabia. Ela o chamou de velhote e ele perguntou o que era. Os empregados se perguntavam quem era o velhote que ela estava falando. Leônia dizia que estava com fome, e ele falou para ela esperar um pouco mais. Ela o chamou novamente, e ele perguntou o que ela queria. Amorosa, ela o apertou, dizendo que o peitoral dele parecia forte, fazendo ele lhe olhar perplexo. Ao entrar na casa, Leônia com os olhos brilhando, disse que aquelas histórias de assassinatos sempre ocorrem em lugares como aquele. O Duque perguntou como ela sabia, fazendo a empregada ficar mais assustada com aquela conversa. Então, ela perguntou se era sério, e se alguém havia morrido ali, e se ele era o assassino. O Duque disse que tinha uma prisão no porão, e ela ficou surpresa falando que era tortura. Então, ele perguntou se ela queria ver, mas ela disse que não gostava de lugares com insetos. A governanta chamou a atenção deles dizendo que o Duque devia estar cansado após sua viagem. Então, o Duque disse que ela havia feito um bom trabalho cuidando da mansão. Ela é a governanta-chefe, a Cara. Ele então mandou que ela encontrasse alguns artesãos estilistas, e que era para chamar todos. Surpresa, Cara olhou para Leônia. Ela pediu perdão caso aquilo o ofendesse, então perguntou por qual motivo ele estava chamando aquelas pessoas. Apontando para Leônia, o Duque disse que não tinha nenhum quarto bom para ela na casa. Cara olhou, e Leônia a cumprimentou dizendo seu nome, mas o Duque disse que não, perguntando se ela havia esquecido. E que o nome que ele havia lhe dado era um pouco maior. Ela perguntou se tinha permissão para dizer, e ele perguntou se ela planejava se apresentar apenas com o seu nome para sempre. Envergonhada, ela olhou para Cara e disse que seu nome era Leônia Bolhote. O Duque acariciou a sua cabeça e sorriu, fazendo ela fazer uma cara fofa. Cara estava surpresa, pensando que aquela era uma bela cena, mas era algo que alguém não podia simplesmente entender, então saiu dizendo que iria preparar a refeição. Parecia que ali ficaria um tanto corrido por um tempo.